essa é a nossa natureza, servimos a um Deus perfeito. Amém? Então você está convidado a fazer parte dessa equipe, fazer parte desse grupo, dessa família. Ali é uma igreja para você pertencer, uma igreja que procura os princípios verdadeiros da palavra do Senhor. Assim como muitas em Pimenta Bueno, igrejas incríveis e amadas, ali também você vai encontrar uma família abençoada. Comigo aqui hoje está o nosso irmão Sebastião Barros de Oliveira, que daqui a pouco vai estar também trazendo uma palavra para nós, mas eu quero fazer aqui algumas entrevistas. Bom dia, meu irmão, graças e paz. Bom dia, nobre pastor. É um prazer imenso estar aqui, fazendo parte da comunicação desta rádio, através da nossa igreja, a IMUB, Igreja Missionária Unida do Brasil. É um prazer imenso. Mas nós não podemos dizer que o prazer é todo nosso. Vamos dividir esse prazer, porque senão eu estou sendo egoísta. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu queria já começar fazendo algumas perguntas. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua vida, porque hoje você é evangélico, mas você não nasceu num berço evangélico. Você se tornou evangélico tem quantos anos? Olha, pastor, para ser preciso, há 11 anos. 11 anos já faz que eu sou evangélico, porque nós éramos da católica. Eu, particularmente, era da católica. E quando eu morava em Porto Velho, eu fazia parte da igreja Nossa Senhora das Graças. E era um dos líderes do grupo do esporte, que fazia as esportividades da parte do grupo de jovem. Que top, hein? E de repente hoje você 11 anos, então eu participei de 10 anos. Eu peguei você recém-nascido, que hoje pastorei já tem 10 anos na sua vida, né? Então faço parte de uma boa caminhada, né, na sua vida. Mas você é católico, participante, inserido, né, dentro da católica e vivendo um bom momento, porque você era líder lá, mas isso em Porto Velho. Isso em Porto Velho. Você veio aceitar Jesus ali, ser um evangélico em Pimenta Bueno. Em Pimenta Bueno. Em que contexto? Como você estava? Por qual motivo você saiu da católica e foi para o evangélico? Como é que fala? Para cristã? Olha, pastor, a minha esposa, a família dela toda, ela é evangélica. E eu casei com ela em Alta Floresta, aí nós viemos transferido para cá, eu vim transferido para Pimenta Bueno. Então, tinha uma pastora lá chamada Márcia, que se dava muito com ela, e ela começou a frequentar a igreja IMUB. Sim. E com isso, eu bebia muito. Na época eu bebia muito, mas a minha mulher nunca desistiu de ver eu também fazendo parte da igreja evangélica. Você bebia muito? Você bebia socialmente ou você já considerava que você era um alcoólatra? Não, praticamente eu era alcoólatra, porque todo dia eu bebia. E quando a pessoa bebe todos os dias, ele já sente aquela dependência. Então, já é alcoólatra. E essa bebida chegou a gerar problemas para você? Problemas sérios? Muitos problemas. Brigas com a mulher. O carro só vivia batido. Então, quando tem esses problemas, as finanças também é muito afetada. E com isso, causa vários problemas. E aí, minhas crianças faziam parte da igreja, que minha Camila, que hoje faz medicina. Eu tenho muito agradecida a Deus por ela estar estudando, Caio também, e eles faziam parte da igreja e eu não fazia. E aquilo um dia tocou no meu coração e eu fui para a igreja e já comecei a ajudar
porque eu via a grande necessidade daquela igreja. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho na questão da bebida, porque eu vejo que tem muita gente vivendo uma realidade assim de ser dependente da bebida e que já tem sofrido muitas consequências por causa disso, porque como eu conheço o irmão, eu sei que o irmão sempre foi muito bem empregado, né, funcionário público, federal, sempre teve sua formação, foi professor por muitos anos. E qual era a sensação de ser alguém de grande importância na cidade e ao mesmo tempo se encontrar nessa situação preso pela bebida? O irmão sentia mal com isso? Olha, pastor, a gente às vezes não percebe. A gente pensa que está fazendo bem a gente, mas nós estamos fazendo mal para a nossa saúde, para a nossa vida e, consequentemente, para a nossa família também. A bebida não é bom. A bebida é ruim. E não tem ninguém que diga para mim que bebe socialmente. Porque quando você toma uma, duas, você quer tomar mais. Eu nunca bebi. Eu nasci num lar evangélico e meus pais já me ensinaram a não beber. Tentei beber, nunca me embriaguei na minha vida, não tenho desejo algum da bebida, né? Mas as pessoas falam muito sobre beber socialmente. Mas o irmão que já bebeu socialmente, o irmão acredita que não existe como beber socialmente sem gerar danos. Não existe. Existem pessoas que tomam uma, duas e se controla. Mas se caso ela estiver numa festa ou estiver em uma balada, eu tenho certeza que essa pessoa vai beber uma, duas, três, quatro, cinco e aí vai. E muito mais. E qual foi o papel da irmã Zorina, sua esposa, nesse trabalho da conversão? Ela foi muito importante, não foi? Olha, pastor, eu falo assim porque hoje a gente trabalha, né, com alguns casais que o marido bebe e alguns têm muita dificuldade de abrir mão da bebida, porque às vezes a esposa, que ela não tem culpa, é claro, culpa é do cara, mas a esposa, ela poderia ser mais, como que eu posso dizer? Porque é o sofrimento dela, o marido beber, certo? Mas às vezes ela não sabe lidar com essa situação, não tem a sabedoria como lidar sobre essa situação. Então começa brigas, confusões, xingamentos, desprezo para o marido e uma série de situações que às vezes não contribui para ajudar o marido a sair. Na verdade, só a própria mulher vai gerando amargura, rancor, ressentimento, né? Como, repito, não que essa mulher esteja errada, mas são estratégias que eu tenho visto ao longo, né, do tempo como pastor, que isso não gera muito resultado. Irmão, concorda comigo? Olha, eu concordo, pastor, eu concordo plenamente, porque a bebida, ela transforma o homem de uma maneira que ele pode se tornar agressível. Nenhuma mulher gosta de que o seu marido chegue em casa bêbado. Nenhuma mulher gosta, a não ser que ela faça parte também da bebedeira dele. Mas se for o caso, como foi o caso da minha mulher, que orava para mim, pedia a Deus, clamava ao Senhor, pedindo para que o Senhor me libertasse daquela bebedeira, é muito importante que a mulher faça isso na vida do homem. E não pode a mulher nunca, se o homem chega bêbado em casa, ela ir de encontro, xingar, brigar, porque causa mais problema. Espera ele sarar daquela bebida e procura ter uma conversa, mas uma conversa amigável, uma conversa em que entre na mente dele e que ele possa refletir
que ele está totalmente errado e que está afundando a sua vida e também a vida da sua família, e principalmente dos filhos, porque nós como os pais, nós somos espelhos para os nossos filhos, e nós temos que dar bons exemplos para que nós possamos futuramente cobrar deles. Amém. O irmão chegou a ver a irmã orando por ti, a irmã Zorina? Olha, pastor, muitas vezes eu acordava de madrugada, ela estava de joelho na parte da cama, orando, pedindo a Deus, e às vezes eu dizia para ela: mulher, vai dormir. Não, estou orando para que o Senhor te liberte dessa bebedeira. É de cortar o coração, né? Mas a palavra de Deus, pastor, nos diz o seguinte, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola estraga com suas próprias mãos. E eu digo para todas as mulheres que estão nos ouvindo neste momento, que têm maridos que bebem, procure um encontro com o Senhor e peça ao Senhor para que Ele liberte o seu marido, que faça uma transformação na vida do seu marido, porque nós temos um Deus que transforma, que cura, que liberta e que faz tudo por nós, e é dele que nós precisamos para edificar a nossa vida. Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Depois que a irmã orava muito pelo irmão, e o irmão sentiu vontade de ir no culto também. Senti vontade. Um dia meu Caio falou para mim: ô pai, vamos para a igreja da mãe? E eu digo: vamos, meu filho, vamos. E a partir desse dia eu estou lá até hoje. Para lhe dizer, eu nunca fiz um curso de batismo. Eu fui batizado assim porque eu era o assador da carne da igreja, e eu senti no dia do batismo lá no Rio, senti a necessidade de me batizar, porque veio um frio, veio um calafrio, e veio aquilo me dizendo: é agora que você tem que ser batizado. E eu fui batizado dessa forma, e até hoje eu estou na igreja firme, e eu quero sempre fazer parte do grupo, e quero fazer sempre parte das pessoas que espalham o Evangelho de Deus, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, que ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E nós temos esta missão de pregar o Evangelho, de espalhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Amém. Irmão Tião, às vezes eu fico pensando e analisando, há muitas pessoas que acreditam que ser cristão é coisa de pessoas que não pensam, que ser cristão é ser massa de manobra de líderes, pastores, e que quem está dentro da igreja são pessoas bobas e que são facilmente manipuladas. Mas o irmão é uma pessoa intelectual, professor mais de 25 anos em faculdade, professor de pré-ENEM, pré-vestibular, e tantas outras coisas, funcionário público, federal, uma pessoa muito inteligente, formando a filha em medicina, o filho em engenharia, os filhos altamente intelectuais também, tiveram formações em colégios particulares desde infância e tudo. O que faz uma pessoa como irmão estar numa igreja, servindo ao Senhor? Olha, pastor, a igreja, ela não ensina nada para o seu mal. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. O Senhor é o meu líder. O Senhor é o meu líder. A pastora é a minha líder. E eu tenho que obedecê-lo, porque está escrito na palavra:
nós temos que obedecer aos nossos líderes, assim como nós obedecemos o nosso presidente, os nossos deputados, os nossos superiores, os nossos chefes. Nós temos que obedecê-lo, e com essa obediência, o Senhor fica satisfeito, fica alegre com a nossa obediência. Como também nós temos que obedecer a Deus, porque a obediência a Deus nos traz resultado satisfatório. Eu vou te fazer uma pergunta. Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena estar inserido em um corpo, em uma igreja? Vale a pena fazer parte de uma igreja? Porque o irmão, quando foi batizado, o irmão já tinha sua formação, já tinha seu ganha-pão, já estava estabelecido. O irmão não era um qualquer. E hoje o irmão já tem 11 anos, né, que se batizou, tem demonstrado ser um caráter irrepreensível, uma pessoa totalmente constante e firme, porque eu conheço o irmão pessoalmente. Mas qual o benefício? Deixa eu colocar você aqui em apuros aqui. Por que continuar 11 anos nessa fé? Pastor, nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, e tudo que existe na terra, nos céus e na terra. E nós temos que entender como seres humanos, eu estou falando aqui de modo geral, que nós temos um Deus que nós temos que servi-lo, um Deus que nós totalmente somos dependentes dele. Nós dependemos de Deus, porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. Mas quando nós temos Deus na vida, nós temos direção, nós temos luz, nós temos tudo o que necessitamos. Amém. É interessante, porque o homem, ele tem um vazio na alma dele, porque Deus fez o homem para ele, para ter intimidade, para viver em comunhão com Deus. Toda tarde Deus descia do jardim e ali interagia com o homem constantemente, e de repente o homem perdeu esse vínculo com Deus, e devido ao pecado perdeu essa intimidade com Deus, e ficou um vazio, e também um rompimento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, levando o homem a uma quebra de aliança, né? Uma quebra de aliança. Então hoje, o homem, ele tem essa necessidade no interior dele de se preencher, se saciar. Então alguns pensam que é através, né, do recurso financeiro, outros pensam que é através de um bom casamento, ou dos filhos darem certos, de uma bebida, de curtir a vida intensamente como se não houvesse amanhã, como se ele tivesse que prestar conta para nada, para ninguém, sem olhar para consequências. Ou seja, através de esporte, de lazeres, distração, enfim, a pessoa vai ali, de jogos e tantas outras coisas, né? A pessoa vai atrás dessa busca, desse preenchimento interior. E é interessante que muitas vezes eu nasci na igreja e eu vejo que como que uma pessoa perdura 10, por exemplo, eu estou 42 anos na igreja, praticamente 42 anos. Como que uma pessoa permanece tanto tempo e com tanta convicção, com tanto... Se eu pudesse levar o mundo para dentro da igreja, eu levava. Se eu pudesse levar a humanidade para dentro de uma igreja, eu levava. Eu continuo apaixonado até hoje por esse Jesus. Qual o motivo? E eu tenho visto assim, que quando a pessoa compreende o plano da salvação, o que é Deus, o que Ele quer de nós, que Ele nos criou para estar com Ele, quando a pessoa chega por esse motivo, muitas vezes a pessoa vai para a igreja por necessidades, que, como diz o outro, Deus é a única esperança em alguns momentos. Isso não é errado, mas a pessoa tem que trocar de nível, concorda comigo?
chega uma hora que ela precisa ter um encontro com o Salvador que está ajudando ela naquela necessidade. Eu vejo que quando a pessoa tem um encontro com o Salvador, que ela fala assim, poxa, é que nem Pedro falou, Jesus, só tu tens a palavra de vida eterna, para onde eu irei? Então Pedro, ele sabia sobre a salvação, ele sabia que era em Deus que ele haveria contentamento para a sua alma, e era em Deus que aquela aliança que foi quebrada seria restituída, e era em Deus que ele teria salvação de novo. Então eu vejo que a pessoa que compreende o plano da salvação, que Jesus Cristo veio para reunificar o homem com Deus, eu vejo que essa pessoa não abre mão mais nunca da fé, e troca isso por qualquer coisa, por emprego. Aliás, a pessoa não troca isso, né, essa salvação por nada, não troca por um emprego, por um relacionamento, por saúde, não troca por nada. Foi por isso que os cristãos, os primeiros cristãos, os mártires, eles morreram, mas não abriram mão, porque eles falavam consigo, para onde é que eu irei se não for com Jesus? Em que ambiente eu estarei se eu não morrer com Jesus? Então, o melhor para mim é Jesus, estando vivo ou morto, Ele é a minha alegria. Alegria. Né? É forte isso, né? Forte. Olha, pastor, eu cursei engenharia, fiz 2 semestres, mas abandonei porque na época a nossa igreja tinha culto terça, quinta, sábado e domingo. Era 4 dias de culto, e eu estava faltando. Então eu vi que aquilo para mim, que a engenharia não ia trazer nada para mim, e eu tinha que estar na igreja, fazendo parte do grupo da igreja. É interessante isso, porque assim, Deus quer engenheiro, Deus quer professor, Deus quer médico, Deus, né, quer tudo isso. Mas Deus quer também homens e mulheres que estejam a serviço dele. Porque foi assim desde o princípio, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus, ali tinha 12 tribos, que eram os filhos de Jacó. E Deus falou para uma das tribos, que era o de Arão, né, da tribo de Levi: vocês não possuirão terra, vocês não viverão da agricultura, vocês não serão fazendeiros, mas vocês serão obreiros da minha casa. Serão levitas, serão sacerdotes, serão aqueles que montam, desmontam a tenda, enfim, viverão de templo exclusivo para mim. Aí o Senhor falou: vocês terão terra, que é para vocês possam, terras assim, para que vocês possam morar, mas vocês viverão dos recursos das outras 11 nações, das 11 tribos. E o Senhor falou que eles então deveriam viver de tempo integral para o Senhor. Então Deus sempre vai vocacionar, como por exemplo, o profeta João Batista, ele sendo um cara altamente intelectual, inteligente, capaz, que se ele quisesse, ele poderia ser um grande líder ali na nação dele, mas ele saiu dali e foi morar em um deserto, e ali ele foi exercer a função profética, uma unção profética. E muitas vezes o Senhor, eu lembrei aqui agora do R.R. Soares, que é um camarada que ganhou milhões de pessoas aqui no Brasil para Jesus, e tem feito um trabalho incrível. Tem uns pontos no ministério dele que diverge do nosso ministério, mas tudo bem, ele com os pensamentos dele lá. Mas o fato é que a gente não pode negar a contribuição que ele deu na evangelização dos brasileiros, né? E ele fala que ele estava concursando medicina, e o Senhor chegou para ele e falou: você vai curar muito mais na minha presença do que como médico. E ele foi capaz de abrir mão da medicina dele para se tornar um instrumento na mão de Deus. E eu também tive algo assim.
quando jovem e muito bem empregado, eu tinha condição de me formar em qualquer advocacia, qualquer coisa. E Deus queimava no meu coração em fazer seminários. Então eu fazia 2 seminários, eu fiz 6 anos de um e 12 anos de outro. E eu saía de Ariquemes, pagava passagem do meu bolso, pegava o catu, saía de Ariquemes e ia para Paraná, toda semana. E pagava o curso, que era tão caro quanto um curso de faculdade. Eu escolhi os próprios irmãos jovens ali, meus amigos da igreja, falaram: você é doido, você tem condições de fazer uma advocacia, você tem condições de ser um professor, você tem condições de ser... e você está aí atrás de seminário que não dá dinheiro. Porque se você for olhar o perfil dos pastores da nossa igreja, você não vai ver nenhum rico. Somos uma igreja séria, né? Temos igrejas grandes aqui dentro do nosso estado, mas você não vai ver nenhum pastor rico, né? Porque temos doutrina, temos regra, temos ética, seguimos a palavra do Senhor, né? E aí eles falavam isso para mim: hoje tem advogado, hoje tem contador, hoje tem diretor, todo amigo meu que a gente saía junto, tudo da igreja, e eles falavam isso para mim. Mas hoje eu me sinto tão realizado na minha vida como pastor, e tão empolgante, eu tenho tanta expectativa e esperança no futuro, de que ainda vou fazer algo ainda mais relevante no reino do Senhor, salvando vida, que eu não me arrependo um dia da minha vida de não hoje ser um advogado ou qualquer outra profissão. Sei que hoje financeiramente eles estão muito melhor, moram em casas melhores, têm carros bons, e louvado seja Deus pela vida deles, mas não me arrependo dessa troca, porque eu vejo que Deus me chamou para isso, e cada um vai ser saciado naquilo que busca, né? Ou acha que vai ser, né? Se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, aquilo que nós estávamos falando, eu vejo, se eu tiver Jesus, se Ele for minha inspiração, se Ele estiver comigo, eu vejo que isso é motivo suficiente para a minha vida. Amém. Amém? Nós estamos aqui com o irmão Sebastião Barros de Oliveira, e nós ainda nem estamos pregando, nós estamos aqui contando um pouco do nosso testemunho, mas eu quero dar oportunidade para ele, que ele vai estar ministrando a palavra do Senhor também, que vai continuar daqui para frente, porque o tempo passa rápido. Pode ser Antes de encerrar, pastor. Sim, não vamos encerrar ainda não. Antes de começar a pregação, a palavra, eu quero só falar que eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu perdi minha mãe com 6 anos de idade. Sofri muito naquele Porto Velho. E consegui uma bolsa de estudo para estudar num dos melhores colégios, ali do Colégio Dom Bosco, Colégio de Padre, colégio caríssimo. Eu agradeço muito a um secretário de educação chamado Gesi Badocha, que me deu essa bolsa de estudo, e eu nunca perdi essa bolsa de estudo. Saí do colégio Dom Bosco para entrar na Uni, e naquele tempo só tinha Uni, e só quem passava era quem estudasse muito, e tinha aquelas pessoas que tinham condições de fazer pré-vestibular na época, e eu não tinha, eu estudava em casa. Então eu agradeço muito a Deus por hoje eu ser formado em ciências físicas, biológicas e matemática. Agradeço demais. E Deus não deixou eu cursar minha engenharia, mas futuramente eu tenho certeza que Ele vai me permitir para me dar exemplos aos meus netos que futuramente vão vir, que eu vou dar exemplo para eles, para que eles sejam também sábios, porque o homem hoje em dia vale o que sabe. A sabedoria que Deus nos dá, a gente leva. Nós podemos ter tudo, dinheiro, tudo, mas tudo fica. Mas a sabedoria você leva, o seu aprendizado você leva. Isso não é tudo, porque a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, versículo 31, 32 e 33, ele diz que nós não andeis preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir, porque estas coisas os gentios procuravam, mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Amém. Você está conectado ao nosso programa Atmosfera da Adoração, realizado pela IMUB, Igreja Missionária